Alô, alô, galera, grande abraço para todo mundo. Estamos começando mais um Canal Esportes pela TV Mar Canal 25. A você que é assinante da NET, um forte abraço. A partir de agora vamos começar aqui trazendo as informações do esporte para você. Já já você vai poder acompanhar o que de mais interessante aconteceu no fim de semana no mundo esportivo, principalmente no futebol. O final de semana marcou o encerramento do Pan-Americano de Toronto e o Brasil, que não conseguiu superar a marca em termos de participações anteriormente a este PAN, conseguiu pelo menos se manter entre os três melhores países nesta tábua de medalhas na classificação geral da competição. O Brasil só ficou atrás dos Estados Unidos e do Canadá. E daqui a pouco você vai saber como foi que ficou a participação do Brasil nesta competição, que é a última antes das Olimpíadas e que no ano que vem acontece aqui no Brasil. Também nós vamos daqui a pouco repercutir o campeonato, onde nós temos a participação dos clubes de Alagoas. A Série B, por exemplo, o CRB jogou contra o Paysandu e venceu pelo placar de 3-0. O CSA, que já tem novo presidente para a sequência do planejamento visando a disputa das competições em 2016, principalmente o campeonato alagoano, onde o CSA precisa ganhar uma condição de destaque para poder ganhar também o direito de participar na Série D do Campeonato Brasileiro. Por falar em Série D, daqui a pouquinho também nós vamos trazer a participação do Coruripe, que tropeçou jogando em casa neste final de semana. E o massacre em Goiânia, onde o Vila Nova atropelou o Asa pela Série C do Campeonato Brasileiro. Tudo isso e muito mais você vai saber a partir de agora, aqui no Canal Esportes, que está apenas começando. Vamos a um rápido intervalo. Voltamos em instantes. Você sabia que existe uma diferença entre o vírus HIV e a AIDS? É que muitas pessoas possuem o vírus, mas ainda não desenvolveram a doença. Por isso é tão importante o diagnóstico precoce, para que a gente tenha condições de tratar o vírus antes que ele se torne uma doença. Faça o teste HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. De frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. 2 sabores light, uva e pêssego. 6 sabores tradicionais. Contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa. O melhor da fruta para a sua família. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Valeu, agora sim começando, olha só, olha isso aí, José, muito bem. Estamos começando o Canal Esportes, neste exato momento nós estamos ao vivo pelo portal gazetaweb.com. Você pode acompanhar pela internet a programação da TV Mar Canal 25, da nova TV Mar. O nosso e-mail é o canalesportes@tvmar.tv.br, 3377-9097 é o telefone, você liga para interagir com a produção do programa, deixa seu recado e vai poder também participar conosco aqui durante a nossa programação. Nós temos através do YouTube o nosso canal, onde você pode acompanhar ao vivo a programação também, aliás, ao vivo não, desculpa, acompanhar na íntegra a programação da TV Mar Canal 25. Ao vivo é pelo portal Gazeta Web. Nosso canal no YouTube também dá para você a condição de poder acompanhar sem cortes
todos os programas já apresentados ao vivo aqui na programação da Nova TV Mar. Durante o final de semana, nós tivemos mais um evento no UFC. O duelo que acabou marcando o card principal foi entre Tigi Dillashaw contra o Renan Barão, brasileiro de Natal, né? Acabou sendo campeão da sua categoria, né? Da categoria, me parece que é o peso pena, né? Peso pena, categoria do Renan Barão. Mas o brasileiro não conseguiu mais uma vez derrotar. O duelo foi uma revanche, né? Porque o próprio Dillashaw já tinha tomado o cinturão do Renan Barão por ter vencido no primeiro confronto. E foi a revanche neste final de semana. Você vai poder acompanhar a partir de agora o que é que de mais interessante aconteceu nesta última edição do UFC, antes do UFC 190 no próximo final de semana, que será realizado no Rio de Janeiro. Então vamos dar uma olhadinha como é que foi a questão dos resultados deste final de semana, antes de entrarmos no momento da luta, no momento do card principal, que teve o duelo entre Dillashaw e Renan Barão, o duelo principal nesta edição do UFC que aconteceu nos Estados Unidos. Então estamos posicionando só aqui a questão do ranking e como é que ficou em termos de finalização os confrontos, né? O desfecho das lutas neste UFC entre Dillashaw e Barão. Por isso que tem Barão 2, porque foi a revanche entre os lutadores. No card principal tivemos Joey Lawson contra Takanori Gomi, nocaute técnico aos 2 minutos e 37 segundos do primeiro round. O Edson Barbosa venceu Paul Felder por decisão unânime, um triplo 29-28. E o Paul Felder ficou irritadíssimo com a decisão, não quis nem esperar para poder cumprimentar o Edson Barbosa. A Miesha Tate venceu a Jessica Eye por decisão unânime, um triplo 30-27. E o duelo principal entre Dillashaw, que venceu Renan Barão por nocaute técnico aos 35 segundos do quarto round. Eu disse ao Fábio Salsicha, né, na nossa produção, Fábio Novaes, que tinha sido no terceiro. Mas por quê? Porque no terceiro, o Renan Barão apanhou tanto, mas apanhou tanto, que já chegou desnorteado no final da luta. E aí eu pensei, pronto, foi nocauteado no terceiro. Mas no início do quarto round, aos 35 segundos, é que o Dillashaw deu o tiro de misericórdia. Acabou com o Renan Barão. E você vai ver essas imagens agora. Põe na tela, então, a finalização do Dillashaw no UFC. Dillashaw versus Barão no último final de semana. Olha só. Uma verdadeira metralhadora, meu amigo. Dillashaw muito mais inteiro em todos os rounds. Foi atropelado o Barão. Atropelado. Muita gente achava que o Barão podia recuperar o cinturão, até escondeu durante a apresentação, durante a pesagem, ele até escondeu a estratégia para a luta, né? Mas acabou sendo aí nocauteado impiedosamente pelo Dillashaw. E você viu imagens deste momento da finalização, onde o brasileiro acabou sendo nocauteado no quarto round. É realmente uma condição que nós estávamos na torcida pelo desempenho do brasileiro, mas infelizmente não veio. Ainda falando de UFC, no próximo final de semana nós vamos ter aqui no Brasil o UFC 190. Vamos dar uma olhada então como é que vai ser justamente com as lutas que fazem parte do card principal deste próximo final de semana. 1º de agosto, Rio de Janeiro é o local. No card principal temos várias lutas em diversas categorias também. Começando pela categoria peso palha. É preciso lembrar para vocês que aí o processo é decrescente, ou seja, de baixo para cima, né? O peso palha, Cláudia Gadelha contra Jéssica Aguilar. Peso pesado, Antônio Pezão e Soa Paleley. Pelo peso pesado também nós vamos ter o duelo entre Stefan Struve contra Rodrigo Minotauro. Teremos 2 lutas pela final do TUF Brasil 4. Uma na categoria peso galo, entre Dileno Lopes e Reginaldo Vieira. E outra na categoria peso leve, entre Fernando Açougueiro e Glaico França. Na categoria peso meio pesado, aí retornando para o UFC, o duelo entre Maurício Shogun e Rogério Minotouro. E no peso galo, o grande duelo entre Ronda Rousey contra a brasileira Beth Correia. Fazem aí o encerramento deste UFC 190, que será realizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, no próximo sábado, dia 1º de agosto. As lutas que fazem parte do card principal têm aí a previsão de início a partir das 23 horas no horário de Brasília.
Saindo agora do UFC, das artes mistas, vamos falar de automobilismo. Durante o final de semana, nós tivemos mais uma etapa do GP de Fórmula 1. Pois é, e dessa vez o GP da Hungria. Foi o primeiro depois da morte do francês Jules Bianchi. E nós vamos mostrar essas imagens de mais um evento também de grande porte no automobilismo mundial, talvez a principal competição, que é a Fórmula 1, pelo menos é a mais glamurosa, e que tivemos um resultado onde Lewis Hamilton acabou conquistando a vitória. Vamos ver essas imagens, vamos lá. Ezután pedig meghallgatjuk a magyar himnuszt. Kérjük mindkét alkalmat. Dos pilotos, das equipes, em memória de Jules Bianchi. No momento da largada, aí nós tivemos aí muito equilíbrio, o tradicional equilíbrio mesmo entre os carros. A Ferrari até ameaçou ali tomar a liderança e até conseguiu na primeira volta, as duas Ferraris ali tentando a volta por fora. Você está acompanhando imagens do GP da Hungria. Um duelo interessante. Ah, desculpa, né? Foi? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, tá? Não, o Vettel, na verdade, foi isso mesmo. O Vettel foi campeão da prova, tá certo? Estava dando uma olhada na classificação geral, né? Onde o Lewis Hamilton é o líder desta etapa, né? O Vettel conquistou esse resultado. Você está acompanhando imagens desse GP da Hungria que foi realizado no final de semana. Tivemos esse acidente aí. Aí sim, o Lewis Hamilton acabou se envolvendo nesse acidente. Ele que é o líder da temporada. E aí a vitória do Vettel, do alemão Sebastian Vettel, que acabou conquistando a prova. A comemoração aí do piloto com a bandeira da sua equipe, com a bandeira da Ferrari. Vamos dar uma olhadinha então como ficou a classificação, né, depois desse resultado da prova. Tivemos aqui o resultado com o Sebastian Vettel conquistando a primeira colocação. O Kyle White, da RBR, ficou em segundo. O Daniel Ricciardo, ficou em terceiro. O Verstappen, Max Verstappen, ficou em quarto. O Fernando Alonso em quinto. O Felipe Nasr, da Sauber, ficou em 11º. E o Felipe Massa, outro brasileiro também, da Williams, ficou apenas na 12ª colocação. Na classificação de pilotos, né, na classificação geral dessa temporada na Fórmula 1, a classificação tem Lewis Hamilton, da Mercedes, como líder. O Nico Rosberg, da Mercedes, também é o segundo colocado. O Sebastian Vettel, da Ferrari, é o terceiro. O Valtteri Bottas é o quarto. Kimi Raikkonen, o quinto. Felipe Massa permanece em sexto. E o brasileiro Felipe Nasr, da Sauber, é o 12º colocado na classificação geral. A Mercedes segue liderando, né, o Mundial de Construtores, 383 pontos. A Ferrari vem em segundo com 236 e a Williams vem em terceiro com 151. RBR e a Force India fecham a classificação aí, as 5 melhores escuderias até aqui nesta temporada, né? Vamos acompanhar então os próximos eventos. A 11ª etapa do Mundial de Fórmula 1, já que essa, no Grande Prêmio da Hungria, acabou sendo a 10ª etapa, né? A 10ª etapa do Mundial. A 11ª etapa acontece na Bélgica, o Grande Prêmio da Bélgica, no dia 23 de agosto. Né? Então, a próxima etapa do Circuito Mundial de Fórmula 1 acontece na Bélgica. Vamos fazer o seguinte agora, vamos aqui dar sequência ao Canal Esportes, vamos mostrar então o time do Robinho. Pois é, rapaz, lá na China, entrou em campo durante o final de semana, é o Gyeongsu Evergrande, que conquistou mais um resultado positivo, o time do técnico Luiz Felipe Scolari. Vamos ver. Aí imagens do confronto. Olha lá o Filipão, a comemoração com sua comissão técnica. Robinho com as suas velhas pedaladas, até arriscou algumas situações. Seu time venceu pelo placar de 1-0. E o jogador acabou sendo substituído no segundo tempo, saiu aplaudido, né? Acabou sendo substituído na segunda etapa, o brasileiro Robinho. Aí o momento que o árbitro encerrou a partida, o time do Robinho venceu pelo placar de 1-0. O
Pan-Americano de Toronto terminou neste final de semana. E no balanço, o Brasil não conseguiu ter uma participação melhor do que em anos anteriores, nem em Singapura, nem no Rio de Janeiro, onde acabaram sendo as últimas edições do PAN, antes desse que foi em Toronto, no Canadá. O detalhe é que, mesmo sem conseguir atingir o objetivo, que era ultrapassar o quadro de medalhas em relação a estas duas participações, as duas últimas, o Brasil continuou como o terceiro melhor país em termos de aproveitamento na competição. E fazendo um raio-x, o Globoesporte.com já trouxe esse raio-x do Pan-Americano, nós vamos acompanhar essa matéria na íntegra a partir de agora para falar do desempenho do Brasil no PAN. Vamos ver. Canoagem e tênis de mesa sobem, atletismo despenca. Toronto 2015 e Guadalajara 2011. Brasil iguala o número de medalhas do PAN passado, ou seja, 141 medalhas. 13 esportes melhoram o desempenho e 14 pioram. E apenas um fica na mesma. 20 dias de competição, 48 modalidades e muitas medalhas conquistadas. Terminados os Jogos Pan-Americanos de Toronto, chegou a hora do balanço final. O Brasil igualou a marca de 141 pódios de Guadalajara em 2011, mas a qualidade caiu. Se na última edição foram 48 ouros, desta vez a contagem parou no 41. Com isso, pratas e bronzes aumentaram para fechar a conta, 35 contra 40 e 58 contra 60. Quando o assunto é esporte olímpico, a delegação brasileira teve rendimento melhor em 13 deles. Destaque para a canoagem. E aqui do lado nós temos um quadro que mostra o desempenho do Brasil no esporte. No geral, o Brasil teve em Guadalajara, em 2011, 48 medalhas de ouro. Neste último PAN em Toronto, no Canadá, o Brasil só conquistou 41. Em Guadalajara, o Brasil conquistou 35 medalhas de prata. Esse ano, o Brasil só conquistou 40, 5 a mais. E 58 medalhas de bronze, onde agora em Toronto o Brasil conquistou 60, ou seja, igualou o número de medalhas, exatamente 141. E os esportes que considerados assim que mais evoluíram, né, no Pan-Americano, em Guadalajara, a canoagem teve uma grande melhora. Em Guadalajara, o Brasil só teve 4 medalhas, 2 de bronze e 2 de prata. Esse ano, o Brasil teve 14. Olha só que medalha que melhora, né, considerável na canoagem. 3 medalhas de ouro, 6 medalhas de prata e 5 medalhas de bronze. No levantamento de peso, em Guadalajara, o Brasil só teve 1. Agora, em Toronto, teve 4. 1 de ouro, 1 de prata e 2 de bronze. No tênis de mesa, o Brasil teve 7 medalhas, 2 de ouro, 3 de prata e 2 de bronze. Em Guadalajara, ele só havia conquistado 1 de ouro. Em esgrima, nenhuma de ouro, mas em compensação, 1 de prata e 4 de bronze. Conquistou 3 em Guadalajara, por exemplo, 3 de bronze. No polo aquático, o Brasil conquistou 1 medalha de prata e 1 de bronze. Também 2 medalhas em Guadalajara, 2 de bronze nesse caso. No badminton, o Brasil conquistou 3 medalhas agora em Toronto, 2 de prata e 1 de bronze. Em Guadalajara só tinha conquistado 1 de bronze. No taekwondo, o Brasil conquistou 2 medalhas. Em Guadalajara só havia conquistado 1. Esse ano, em Toronto, o Brasil conquistou 2 medalhas de bronze. Saltos ornamentais. O Brasil empatou em número de medalhas, só que esse ano foi medalha de prata. Em Guadalajara, em 2011, apenas medalha de bronze. Na luta olímpica, o Brasil conquistou 1 medalha de ouro e 2 medalhas de bronze. Em Guadalajara, só havia conquistado 2 medalhas, 1 de prata e 1 de bronze. No futebol, o Brasil conquistou 1 medalha de ouro e 1 medalha de bronze. A de ouro foi com o futebol feminino, a de bronze com o futebol masculino. E em Guadalajara, o Brasil só havia conquistado 1 medalha apenas, que foi a medalha de prata. No pentátulo moderno, o Brasil empatou o número de medalhas em relação a Guadalajara, só que esse ano conquistou 1 medalha de ouro. Já em Guadalajara, em 2011, o Brasil havia apenas conquistado 1 medalha de bronze. No basquete, o Brasil também empatou o número de medalhas, 1 de ouro. Em Guadalajara, o Brasil teria conquistado apenas 1 medalha de bronze. E na natação, o Brasil também melhorou a sua participação, 26 medalhas esse ano, 10 de ouro, 6 de prata e 10 de bronze, contra 25 de Guadalajara em 2011.
10 de ouro também, 9 de prata e 6 de bronze. Esporte que permaneceu na mesma, o hipismo. Teve o mesmo desempenho de Guadalajara, 3 medalhas no total, sendo 1 de prata e 2 de bronze. E os esportes que consideraram aí com a baixa em relação ao desempenho de Guadalajara em 2011, o atletismo, o Brasil conquistou 23 medalhas em 2011, esse ano só conquistou 13. 1 de ouro, 6 de prata e 6 de bronze. No nado, o Brasil também teve uma queda, não conquistou nenhuma medalha em Toronto, em Guadalajara pelo menos 2 havia conquistado, 2 de bronze. No boxe, o Brasil também teve uma queda, em Guadalajara conquistou 7 medalhas, esse ano só conquistou 2 medalhas de bronze. No tênis, o Brasil também em Guadalajara já havia conquistado 2 medalhas, 1 de prata e 1 de bronze, esse ano não conquistou nenhuma. No remo, 1 medalha de prata, né, em Toronto, esse ano, mas em Guadalajara havia conquistado 2 de prata. Na vela, o Brasil teve uma queda também, 6 medalhas contra 7 de Guadalajara em 2011. Esse ano o Brasil conquistou 2 de ouro, 2 de prata e 2 de bronze. No triatlo, o Brasil não ganhou nenhuma medalha. Em Guadalajara conquistou pelo menos 2, 1 de ouro e 1 de bronze. No handebol, em Toronto, o Brasil conquistou 2 medalhas de ouro. Em Guadalajara, apenas 1 medalha de ouro e 1 medalha de bronze. Teve um desempenho até considerado melhor no handebol. No vôlei de praia, o Brasil conquistou 2 medalhas também, só que em Guadalajara acabaram sendo 2 medalhas de ouro. Esse ano, em Toronto, o Brasil conquistou 1 de prata e 1 de bronze. Tiro esportivo, o Brasil conquistou 4 medalhas em Toronto, 3 de ouro e 1 de prata. Em Guadalajara foram 6 medalhas, 1 de ouro e 5 de bronze. Ginástica rítmica, 5 medalhas contra 8 de Guadalajara, 1 de ouro, 1 de prata e 3 de bronze. E no judô, 13 medalhas contra 13 de Guadalajara também. 5 de ouro, 2 de prata e 6 de bronze. No vôlei também 2 medalhas, só que esse ano acabaram sendo 2 medalhas de prata. Esportes não olímpicos. O Brasil teve um desempenho razoável em relação à participação de Guadalajara, que foi no boliche, com 1 medalha de ouro. Em Guadalajara ganhou apenas 1 medalha de bronze. Patinação artística, o Brasil ganhou 1 medalha de ouro e 1 medalha de prata. Em Guadalajara tinha ganho também 1 medalha de ouro, só que 1 medalha de bronze. No karatê, 5 medalhas também, igual a Guadalajara, só que 3 de ouro e 2 de bronze. Em Guadalajara foi apenas 1 medalha de ouro e 4 de bronze. E no squash, 1 medalha em Guadalajara, esse ano não conquistou nenhuma, 1 medalha de bronze. E no esqui aquático, também em Guadalajara, 1 medalha apenas, e o Brasil conquistou a medalha de prata. Esse foi o balanço geral da participação do Brasil nesta competição, né? Nesse Pan-Americano que aconteceu em Toronto, no Canadá, e o Brasil ficou com o 3º melhor desempenho na classificação geral em termos de medalhas, pelo desempenho, inclusive, até considerado igual ou até mesmo um pouco abaixo em relação ao de Guadalajara em 2011, que acabou até sendo comemorado pela presidente Dilma Rousseff, que parabenizou os atletas brasileiros que acabaram representando mais uma vez, nem subiu nem desceu no aspecto geral na contagem de medalhas. Vem aí as Olimpíadas no Rio de Janeiro e o Brasil com essa responsabilidade de fazer bonito na competição. O Tour da França já conhece seu campeão. Vamos ver. 21ª e última etapa do Tour de France 2015, 109,5 km de Sèvres, que é uma região metropolitana de Paris, até a chegada mais famosa do Tour de France, a Champs-Élysées, uma das avenidas mais movimentadas de todo o mundo, mas que hoje para as bicicletas, para ver o Tour de France terminar. E terminou do jeito que todo mundo esperava, né? Com um sprint final, e o favorito para o sprint acabou levando a melhor de novo. André Greipel, o alemão, o 4º estágio que ele ganha nesse Tour de France. De novo bateu todo mundo na chegada. Dessa vez o Coquard foi o 2º colocado. O Greipel ganhou 4 vezes, os segundos colocados é que foram alternando aí na briga para tentar bater o alemão. Pela camisa amarela, a gente lembra da etapa do Alpe d'Huez, Chris Froome, grande campeão, grande vitória dele aí, 1 minuto e 12 à frente do Quintana na classificação geral, bicampeonato para ele, ganhou em 2013, subiu ao pódio, conteve o choro ali durante o hino da Inglaterra,
conteve as lágrimas, mas a emoção era nítida na cara do Froome, que agradeceu toda a equipe, agradeceu o staff, agradeceu Dave Brailsford. E depois de 23 dias, 21 etapas, se sagra bicampeão do Tour de France. É mais do que merecido por tudo que ele fez matematicamente e com as pernas em cima da bike nesse Tour de France. Parabéns para o Chris Froome, campeão. Tour de France volta no ano que vem, mas os canais ESPN não param com o ciclismo. Dia 22 de agosto começa a Vuelta à Espanha. Nos vemos lá. Pois é, nós vamos trazer detalhes também de mais uma grande competição no ciclismo mundial, tá certo? Vamos fazer o seguinte, vamos a um rápido intervalo agora. No próximo bloco nós vamos falar também dos lances de destaque no futebol europeu durante o final de semana e também trazer detalhes do Campeonato Brasileiro, a participação de Alagoas na Série B, os gols da derrota do Asa para o Vila Nova por 3-0 na Série C. Tem muitos assuntos ainda nesta edição do Canal Esportes. Continue conosco, voltamos já. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência e continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Você sabe qual o papel da Câmara Municipal? Atender as demandas da população através dos vereadores. O melhor jeito de fazer isso é falando diretamente com você. Para isso, a Câmara possui diversos canais que facilitam a sua participação nas muitas melhorias que podemos realizar juntos. Acesse nosso site, fale com a ouvidoria ou participe pessoalmente das sessões ordinárias e audiências públicas. A Câmara quer transformar a capital e com a sua participação a cidade muda mais rápido e melhor. Câmara Municipal de Maceió. Consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele você encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas, notícias, escola de contas. Acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas, www.tce.al.gov.br. A transparência como forma de aproximação com a sociedade. Valeu, estamos de volta e vamos dar uma passada no que mais interessante aconteceu no fim de semana pelo continente europeu, trazendo amistosos e a participação das grandes equipes do velho continente. Vamos ver. Aí o duelo entre Milan e Inter. Mexes fez esse golaço. Chute de fora da área de primeira. Veja mais uma vez o lance, perna direita na bola. Essa sim, pegou na veia. Pelo jogo, Ural contra Zenit, do brasileiro Hulk, na vitória por 4-1. Dilba. Chute de perna direita. Rafinha Alcântara, de perna esquerda, fez esse belo gol para o Barcelona, que continua
realizando amistosos nesta pré-temporada. Desse mesmo jogo, nós tivemos esse belo gol. Januzaj pelo Manchester United. Toque na saída do goleiro. Passe em profundidade. Coloca o Arsenal como líder do torneio nesse momento. E vem mais um contra-ataque aí. Defesa do União desmontada. Recebeu o Iwobi. Gol! Iwobi! É do Arsenal! Cazorla, candidato único à cobrança. Só 4 na formação de barreira do Lopes. Bateu Cazorla por baixo. Gol! Cazorla! É do Arsenal! Aí no duelo entre Chris Park-Ranger, aliás, pelos Quilmes da Argentina, desculpa, contra o Racing. Esse é o campeonato da Argentina, essa cobrança de falta. Borussia Dortmund e Juventus, arrancada antes do meio-campo, né? Bela jogada e aí o drible no zagueiro e o toque na saída do goleiro Marcus Reus. O Reus, né? Marcus Reus, jogador da seleção da Alemanha. O duelo entre New York Red Bulls contra o Benfica. Esse chute de fora da área. Mike Grella. Chute com a perna direita por cobertura. Um dos gols da vitória do New York por 2-1. Nós temos esse jogo aí, né, Fábio? Vamos colocar logo então os gols dessa partida entre o New York Red Bulls e o Benfica. Duelo que aconteceu neste final de semana. E claro, nós vamos trazer detalhes, ver mais uma vez esse belo gol do Mike Grella que nós mostramos agora aqui no Canal Esportes. Então vamos ver como é que foi justamente esse jogo. Vamos acompanhar. Aí o primeiro gol da partida. Jogada pelo lado direito, bola bem trabalhada. E aí o Pizzi, aos 7 minutos do primeiro tempo. Benfica 1-0. Mais uma vez o lance, jogada trabalhada pelo meio. O Pizzi na saída do goleiro Luiz Robles. Aí a falha da defesa do Benfica. E o toque, Tyler Adams. Falha ali do zagueiro brasileiro Luizão. Toque na saída do goleiro Ederson. Aos 34 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa aí teve o gol do Mike Grella. Fora da área, 2-1 para o New York Red Bulls. Belo gol, né? Além de Ederson, goleiro, o brasileiro Luizão participou da partida e Marçal, que também é zagueiro, além do Anderson Talisca e do Jonas, os brasileiros que participaram do jogo. Pelo New York Red Bull, o Felipe Martins também participou da partida, foi o único brasileiro pela equipe americana que venceu pelo placar de 2-1. O Jackson Martínez, colombiano, foi apresentado, enfim, pelo Atlético de Madrid. Vamos ver, trazer imagens da apresentação do jogador colombiano, o atacante Jackson Martínez, que estava no Porto de Portugal e que agora vai tentar voos maiores pelo Atlético de Madrid. Vamos ver. Esta temporada com todos vosotros, Jackson! Aí temos a nosso jogador. Aí o Jackson Martínez fazendo aquela tradicional embaixadinha na sua apresentação. Uma das grandes contratações aí do Atlético de Madrid para a disputa do Campeonato Espanhol 2015 e 2016.
deu aquela volta ao redor do gramado, o torcedor invadiu o campo ali para assediar o jogador colombiano, os seguranças precisaram entrar, muita gente com a camisa da Colômbia. Foi bem recebido, né? Foi bem recebido mesmo o Jackson Martínez pelo Atlético de Madrid. Aí, toda a comemoração, lá no fundo, muita gente de amarelo que representa o país dele, o país que é a Colômbia, e que ele tem realmente uma condição agora de muita responsabilidade, né? De conduzir o Atlético de Madrid a ter uma temporada como foi no ano passado, em 2014, onde a equipe quase conquistou a Liga dos Campeões da Europa. O goleiro Romero foi apresentado pelo Manchester United. Vamos acompanhar então, trazendo detalhes e imagens do goleiro argentino, que é a nova aquisição de um dos mais importantes clubes do planeta e principalmente um dos favoritos ao título inglês. Pois é, tá aí a nova aquisição do Manchester United e você aqui não perde um detalhe sequer no Canal Esportes, não é isso? Vamos falar mais de futebol, vamos trazer mais jogos durante o final de semana, vamos trazer então jogos pela Europa. É pela Europa, meu querido Fábio Novaes? Qual o próximo jogo aí? Futebol argentino? Ah, beleza então. Então vamos lá, falar de futebol argentino com Tevez em campo. O Gago fez o gol da vitória do Boca Juniors em cima do Belgrano. Vamos ver. Jogada pelo lado direito, a bola trabalhada ali, o corte da defesa. E aí o Gago fez o único gol da partida. Final, Belgrano 0, Boca Juniors 1. Lembrando que o Tevez já em campo pela equipe do Boca no Campeonato Argentino. Mais uma vez o gol para você. Ali o corte da defesa, a bola ainda bateu ali no goleiro antes de entrar, né? Foi 1-0 o resultado dessa partida. Vamos falar mais ainda de participação na Liga, pois é, tivemos a Liga Americana neste final de semana. Vamos dar uma olhadinha então no resultado que aconteceu e que acabou movimentando mais um jogo importante neste final de semana, fora aqui do país, obviamente, e você vai poder acompanhar alguns dos detalhes que eu digo de mais interessante desse duelo. Vamos ver. Aí a presença do Davi Villa, né? New York City contra Orlando City. Time do brasileiro Kaká. Aí o Davi Villa fez esse primeiro gol. Primeiro gol marcado pelo Davi Villa. O gol de empate do Orlando City aconteceu no segundo tempo, logo aos 5 minutos. A falha ali da defesa, né? O chute para cima. O zagueiro acabou se atrapalhando. E o toque ali na saída do goleiro. New York passou mais uma vez na frente. Cruzamento também, uma falha geral da defesa, né, rapaz? Que falha, nossa, que ridículo. Aí o gol que colocou o New York City na frente. O Orlando, do Kaká, empatou de novo. Gol marcado no minuto 60, ou seja, aos 15 minutos do segundo tempo. Davi Villa fez outra boa jogada e chutou sem chance de defesa para o goleiro, fazendo o terceiro gol do New York City. Você está acompanhando todos os lances aí do duelo entre New York City pela Liga Americana e Orlando City. Aí o quarto gol. Futebol que começa a ganhar uma certa referência cenário, né? O Orlando City diminuiu ainda. Chute de fora da área, olha o passe do Kaká, né? E o chute de bico, 4-3 foi o resultado da partida e você viu os gols aqui no Canal Esportes, tá certo? Vamos dar sequência ao programa sem perder tempo. Vamos falar então de Campeonato Brasileiro, a Série A do Campeonato Brasileiro. Tivemos jogos, a rodada de número 15 da competição foi realizada neste final de semana. E o duelo que fechou a rodada aconteceu justamente no estádio de São Januário.
o Vasco jogou ao lado da sua torcida, empolgado pela boa série de resultados. 2 vitórias em cima do América de Natal pela Copa do Brasil, 1 vitória no Campeonato Brasileiro no domingo passado. Ontem completou uma semana em cima do Fluminense no Clássico Carioca, mas ontem o Vasco não teve vez diante de um embalado Palmeiras. Vamos ver os gols desse jogo, vamos acompanhar. Aí o primeiro gol da partida, a jogada bem trabalhada pelo Arouca. Ali o drible do Leandro Pereira e logo aos 4 minutos aí é para matar qualquer esquema, né? Teve o desvio no Anderson Salles, o Martin Silva que voltava ao gol do Vasco, fora de posição, Palmeiras 1-0. Aí o cruzamento pelo lado esquerdo e a bola sobrou para o Dudu. Chute preciso de fora da área aos 18 minutos do primeiro tempo, fazendo Palmeiras 2-0. O terceiro gol do Palmeiras ainda no primeiro tempo, saída atrapalhada do Martin Silva. E o zagueiro Vitor Ramos, aos 35, ampliou a vantagem. Palmeiras 3-0. Veja de novo. No segundo tempo, Leandro Pereira fez mais um gol aos 10 minutos do segundo tempo. Cruzamento pelo lado esquerdo e a cabeçada, ele livre de marcação. Só teve o trabalho de colocar para o fundo da rede. Já no gol do Vasco, o Jordi. Já deu para perceber ali a substituição do Martin Silva. O Vasco ainda diminuiu com o Riascos. No minuto 69, o passe do Serginho e o toque na saída do goleiro Fernando Praz. Fechando assim a contagem. Palmeiras 4, Vasco da Gama 1. Pois é. Vamos dar sequência ao Canal Esportes, falando mais aqui das notícias, dos resultados do final de semana pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians jogou contra o Curitiba. O jogo foi realizado no Couto Pereira e nesta sequência que o Vasco da Gama vai ter muito difícil pela frente, né, no Campeonato Brasileiro, o Corinthians é o próximo adversário, vai jogar na quarta-feira, o Vasco no Itaquerão. E se jogar da forma como jogou, prepara a sacola, meu amigo. Pode preparar, porque eu vou dizer um negócio para você. Jogar na apatia que o Vasco está jogando não dá. Não dá mesmo. Mas vamos lá, vamos ver então os gols dessa partida entre Corinthians e Curitiba, ou melhor, Curitiba e Corinthians, já que o jogo foi realizado no Couto Pereira. Vamos ver. Aí o primeiro gol da partida, gol do Corinthians aos 41 minutos do primeiro tempo. Felipe, cruzamento de escanteio e a cabeçada, a bola desviou ainda, acabou matando o goleiro Wilson do Curitiba. Só que nos acréscimos, aos 47 minutos do segundo tempo, Evandro empatou para o Curitiba. 47 minutos do segundo tempo. Final, Curitiba 1, Corinthians também 1. Vamos dar sequência aqui ao Canal Esportes. Opa, hoje aqui está uma verdadeira loucura, nossa senhora. Vamos lá, vamos trazer mais detalhes. O São Paulo jogou contra o Cruzeiro. O jogo foi no Morumbi. Vamos ver então o gol da vitória do São Paulo? Vamos colocar na tela então. A jogada trabalhada pelo lado esquerdo, o Carlinhos, lateral, puxou para o meio e cruzou. A bola teve mas um leve desvio em Alexandre Pato, em condição legal, claro, mas o suficiente para matar o goleiro Fábio e aí definir a partida. São Paulo 1-0 em cima do Cruzeiro. O Flamengo jogou contra o Goiás no Serra Dourada e tinha tudo também para poder embalar uma boa série de vitórias na competição. E começou bem, fez o gol da vitória e garantiu mais 3 pontos na classificação geral. Vamos ver. Aí a jogada pelo meio, o belo passe do Guerreiro deixou Marcelo Cirino em liberdade e aí ele teve tranquilidade para tocar na saída do goleiro. Final, Flamengo 1, Goiás 0. Esse foi o resultado da partida. Marcelo Cirino fez o gol da vitória. O Santos jogou em casa contra o Joinville, lanterna da competição. Esse jogo foi o jogo das 11 da manhã, né? Aquele jogo do horário tradicional. Agora, o horário tradicional não, o horário alternativo dessa Série A, já que é uma novidade nesse Campeonato Brasileiro, as partidas sendo realizadas às 11 da manhã. E vamos dar uma olhadinha então, como foi esse jogo, trazendo os gols da vitória do Santos, que afundou ainda mais o Joinville na lanterna da competição. Vamos ver. Aí o primeiro gol da partida marcado por Gabigol aos 4 minutos do primeiro tempo. Cruzamento do lado esquerdo e o toque na saída do goleiro Agenor do Joinville. O segundo gol do Santos marcado aos 18 minutos do primeiro tempo. Mais uma vez o Gabigol, que aos 18 anos chega ao 100º gol com a camisa do Santos, né?
ao 100º gol, não, ao 100º jogo, desculpa, dá com a camisa do Santos. Gabigol vem com uma ótima média com a camisa do Santos. 2-0, 2 gols dele, do atacante Gabigol, formado na base do clube e que está sendo tratado aí como uma joia pela diretoria do Santos, que em breve deve negociar o jogador se ele conseguir manter esse mesmo ritmo. O Fluminense jogou também fora de casa neste Campeonato Brasileiro, nesta última rodada, a rodada de número 15 da competição. O jogo foi polêmico, teve muitos problemas relacionados à arbitragem, mas sem ter nenhum tipo de participação ou nada a ver com as reclamações do Fluminense, a Chapecoense venceu. Vamos ver os gols, vamos lá. O primeiro gol da partida, marcado logo aos 27 minutos por Bruno Rangel. Chapecoense 1-0. O jogo também foi realizado no domingo às 11 da manhã. O Fluminense empatou com Edson 2 minutos depois. Olha aí, o corte da defesa da Chapecoense e o chute de fora da área. O Fluminense empatando o jogo. Só que de pênalti, nos acréscimos, olha, pênalti não, viu gente? Foi fora da área, nem vi esse lance, mas foi fora, né? A impressão, sei não, né? Bruno Rangel, mais uma vez, cobrou pênalti, quase que no meio do gol, né? O Diego Cavalieri tentou ir na bola e foi assim que terminou a partida, 2-1 para a Chapecoense. Muita reclamação por parte dos jogadores do Fluminense, principalmente por esse pênalti marcado aos 45 minutos do segundo tempo. Vamos fazer o seguinte, vamos a um rápido intervalo agora. No próximo bloco, o último do Canal Esportes, nós vamos falar de Série B do Campeonato Brasileiro, trazendo os gols da vitória do CRB diante do Paysandu e também falar de Série C, com o desempenho do Asa, que foi trucidado pelo Vila Nova lá em Goiás. Não sai daí, voltamos já. Viva mais. Sonhe mais. Cresça mais. Leia mais. Viaje mais. Conquiste mais. Leia mais. Leia mais. Descubra mais. Entenda mais. Pense mais. Leia mais. Crie mais. Invente mais. Faça mais. Leia mais. Saiba mais. Imagine mais. Sinta mais. Leia mais. Aprenda mais. Mude mais. Leia mais. Seja mais. O Ministério da Cultura desenvolve várias ações de incentivo à leitura. Desperte o prazer da leitura. Vá à biblioteca da sua cidade. O brasileiro que lê cresce mais. E o Brasil cresce junto. Eu tenho 15 anos. Meu prato preferido é lasanha. Beterraba? Nem pensar. Sou do signo de Câncer, mas não acredito muito nessas coisas. Me amarro em música pop, sou apaixonada por livros e adoro dias de chuva. Prazer, eu sou a Bianca. Para doar sangue, você precisa conhecer a pessoa? Pronto, agora você já conhece a Bianca. Seja para quem for, seja doador. Procure o Hemocentro mais próximo. O time da defesa tá cheio de gente bacana. Mas o time do ataque é perigoso e pode estar de olho em você. Se alguém que você não conhece te oferecer uma carona ou pedir para entrar num veículo por qualquer motivo, diga não. Mesmo que esteja com alguém que você conhece, tenha atenção às propostas que fazem para você. Se isso acontecer, conte para alguém em quem confia ou ligue para o número 100 e fale tudinho para quem atender. Defenda-se. Depois do rápido intervalo, vamos lá, vamos dar sequência ao Canal Esporte. Tivemos aí mais uma rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a rodada de número 14 da competição, que foi realizada neste final de semana. E nós vamos acompanhar daqui a pouco os resultados, né, trazer todo o panorama de momento e como foi o desempenho, principalmente do CRB, que voltou a vencer depois de 4 rodadas sem vitória nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Importante um resultado positivo diante das mudanças realizadas pelo técnico
técnico Mazola Júnior. Pois é, o comandante técnico do CRB promoveu aquilo que todos nós já esperávamos em termos de mudança, fazendo mais simples, colocando jogadores em suas determinadas posições. E o CRB acabou conquistando o resultado positivo com uma boa vitória. O Júlio César não jogou, Juliano foi o goleiro. Marcos Martins, o lateral direito, também fez a sua estreia com a camisa do CRB. Porém, ele é lateral direito da posição e foi lançado na sua condição de origem. Com isso, o CRB, que perdeu também o Danilo Bueno às vésperas da partida, teve na oportunidade do Canu dar uma mobilidade maior no setor de ataque. E foi o que aconteceu. Vamos mostrar os gols da vitória do CRB no último sábado, em cima do Paysandu, no estádio Rei Pelé. Vamos ver. Primeiro gol da partida marcado por Zé Carlos. Aos 14 minutos do primeiro tempo, cruzamento do lado direito. A bola ainda teve um desvio, Zé Carlos colocou no fundo da rede. CRB chegou ao segundo gol, Zé Carlos de novo, aos 22 minutos do primeiro tempo. Tocando ali na saída do goleiro Emerson. Olha o segundo gol do CRB. E o terceiro gol veio de uma jogada pelo lado direito. O cruzamento do Marcos Martins encontrou o Zé Carlos livre para fazer o terceiro gol do CRB, o gol que definiu a vitória. Final, CRB 3, Paysandu 0. CRB que já joga amanhã contra o Atlético Goianiense, lá em Goiânia, nesta sequência de competição. Vamos dar uma olhadinha então nos próximos jogos desta Série B do Campeonato Brasileiro, jogos que acontecem já amanhã, né? Já teremos jogos amanhã pela Série B e aqui você não perde um só detalhe. Vamos dar uma olhadinha então nesta sequência de jogos na terça-feira, rodada de número 15 da competição. Vamos colocar na tela então, vamos ver. Jogos que começam às 7h30 da noite. Paraná e Náutico se enfrentam em Curitiba, Vitória e Macaé no Barradão em Salvador, Mojimirim e Bragantino jogam também às 7h30, Boa Esporte e Luverdense, Paysandu e América Mineiro, Santa Cruz e Bahia, ABC e Ceará, Oeste e Sampaio Correia, Botafogo e Criciúma, Atlético Goianiense e CRB são os próximos jogos da competição. Jogos que, inclusive, começam mais tarde, né? Esse jogo do CRB está previsto para as 9h50. A classificação de momento da Série B do Campeonato Brasileiro é a seguinte, depois dessa rodada de número 14 encerrada. O Botafogo é o líder com 28 pontos. Em segundo, o América Mineiro com 27. Em terceiro, o Náutico com 27 pontos. Em quarto, Vitória com 26. O Sampaio Correia é o quinto com 25 pontos. Em sexto, o Bahia com 25 pontos. Em sétimo, o Paysandu com 23. O Macaé é o oitavo com 22 pontos. Em nono, o Santa Cruz com 19. Na 10ª posição, o Criciúma com 19 pontos. Em 11º, o CRB com 18 pontos. Em 12º, o Oeste com 17. Na 13ª posição, o Bragantino com 16. O Paraná é o 14º com 16 pontos. Em 15º, o Luverdense com 16 pontos. E o ABC está na 16ª colocação também com 16 pontos. O Mojimirim é o 17º. Eu quero lembrar para os senhores que o Mojimirim já chegou a ser lanterna da Série B, né? Passou várias rodadas naquela briga lá do Rivaldo. O Mojimirim venceu o Ceará na última rodada por 2-1 com 2 gols do filho do Rivaldo, viu? 2 gols do filho do Rivaldo, né? Está prestes a deixar a zona de rebaixamento. Dependendo do que aconteça na próxima rodada, pode ser até que deixe. Porque tem 3 pontos atrás do Mojimirim. Do ABC, o Mojimirim nesse caso. Em 18º, o Atlético Goianiense com 12 pontos. Em 19º, o Boa Esporte também com 12 pontos. O Ceará permanece em seu calvário na lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro. Então essa é a situação de momento da competição diante das 14 rodadas, dos 14 jogos já disputados por todas as equipes nesta Série C do Campeonato Brasileiro. E você, claro, vai ficar acompanhando aqui. Amanhã nós vamos trazer, por exemplo, os detalhes da preparação final do CRB para esse duelo contra o Atlético Goianiense, que é o que mais interessa para nós alagoanos, essa situação de momento para o futebol de Alagoas do CRB na 2ª divisão do futebol nacional. O objetivo do CRB, claro, não é de se esconder, é o objetivo de permanecer na Série B. Mas se a equipe conquistar, dependendo dos resultados daqui para frente, sob o comando do Mazola Júnior, os resultados satisfatórios, por que não sonhar? Por que não sonhar? Está tudo em jogo.
Falando agora de Série C do Campeonato Brasileiro, para que a gente possa encerrar o Canal Esportes, é preciso dizer o seguinte, que o Asa jogou contra um Vila Nova, uma partida considerada de 6 pontos. E o técnico Vica tinha a oportunidade de até com um pontinho ser considerado um bom resultado. Mas o Asa foi derrotado e impiedosamente derrotado pelo Vila Nova. Uma das poucas, talvez a mais desastrosa derrota do Asa nesta temporada, onde o Vila Nova foi soberano. Vamos ver essas imagens através do material oficial do Vila Nova e os gols dessa vitória que definiu o Tigrão, como é chamado o Vila Nova por sua torcida, isoladamente entre os primeiros colocados desta Série C. Vamos ver. O jogo foi realizado no estádio Serra Dourada, em Goiânia. O Asa com seu uniforme tradicional, camisa branca, calção preto, detalhes em branco, meiões pretos. Vila Nova vem de vermelho. Teve essa boa jogada logo de cara aí, o goleiro Pedro Henrique do Asa saiu, mas não achou nada. O goleiro do Asa promoveu muitas defesas no primeiro tempo, salvou a equipe e evitou que o Asa, por exemplo, sofresse o primeiro gol, né? Durante várias oportunidades. No segundo tempo, depois dessa bola rifada para frente, a defesa do Asa se atrapalhou com o kick da bola. Olha só. E aos 5 minutos do segundo tempo, Marinho Donizete, o experiente Marinho Donizete, fez o primeiro gol. 1-0 Vila Nova. Tá aí a comemoração dos jogadores do Vila Nova nesse primeiro gol. Mais uma vez o lance para você. O toque por cobertura, sem chance de defesa para o goleiro Pedro Henrique do Asa. Comemoração da torcida do Vila Nova. Cobrança de escanteio pelo lado direito. A bola trabalhada. Aquele lance de treino, né? Olha só, 1-2. Mais uma vez o cruzamento. E aí, Francesco, no minuto 30 do segundo tempo, fez esse segundo gol do Vila Nova. Boa jogada, né? Uma trama ali do ataque do Vila Nova. Uma jogada boba, né, rapaz? O treinamento aí acabou confundindo a defesa do Asa. E o Vila Nova fazendo o segundo gol com o Francesco. Aí mais uma bola rifada para frente. A defesa do Asa parou. E o Frontini, ele mesmo que jogou no CRB, recebeu livre de marcação e tocou ali no cantinho esquerdo do goleiro Pedro Henrique para fechar o placar. Vila Nova 3, Asa 0. Placar final. É, rapaz, nesse grupo A aí a situação de momento, nós vamos colocar para você aqui a classificação do grupo A, até porque o Asa é o nosso representante nesta Série C e vem fazendo até um papel que não é vergonhoso não, viu gente? Eu vou dizer uma coisa para você, não é vergonhoso a situação do Asa nesta Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma olhadinha então como ficou a classificação do grupo A depois dessa rodada, de número... Essa rodada aqui é a rodada de número... Vamos dar uma olhadinha. Rodada de número 4. Não, 4 não. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, gente. Bom, daqui a pouquinho eu digo para nós aí. 9. Rodada de número 9, tá, gente? Rodada de número 9 da competição. Vamos dar uma olhadinha então. Fortaleza é o líder com 20 pontos. Em segundo, Vila Nova com 19. Em terceiro, o Asa com 16. Em quarto, o América de Natal com 14 pontos. Em quinto, Confiança com 12. Em sexto, Salgueiro, 12 pontos. Em sétimo, Botafogo da Paraíba com 12 pontos. Em oitavo, Cuiabá com 10. E aí, na zona de rebaixamento, o Águia é o nono com 5 pontos. O Icasa é o 10º com apenas 3 pontos conquistados até aqui nesta Série C do Campeonato Brasileiro. E finalmente, para a gente encerrar o Canal Esportes, a Série D do Campeonato Brasileiro, o Coruripe ficou no empate com o Colo-Colo da Bahia. Tinha começado bem, né, a sua caminhada nesta Série D. Um empate contra um Globo lá no Rio Grande do Norte foi considerado um bom resultado. Mas eu disse aqui no Canal Esportes, se o Coruripe empatasse em casa, aí já não seria um bom resultado. E foi o que aconteceu. A equipe até saiu na frente, mas permitiu a virada do time da Bahia
que chegou a fazer 2-1, mas o Coruripe ainda no finalzinho do jogo, através do Etinho, cobrou o pênalti e acabou empatando a partida. 2-2 foi o resultado do jogo. O Coruripe soma 2 pontos apenas na classificação atualizada da Série D do Campeonato Brasileiro. Assim nós vamos encerrando o Canal Esportes desta segunda-feira. Está chegando aí na sequência, Cortando com Ariel Fernandes. Nós teremos um novo encontro daqui a pouco, ainda na programação da TV Mar Canal 25. Mas para falar de esportes, nós vamos logo depois de 1h30 da tarde, aqui com o Verdade e Informação, apresentado com o Mauro Vedequim, para trazer mais notícias, as últimas informações do esporte. Um grande abraço, um ótimo início de semana para você.